no Entrevista de hoje o assunto é sobre saúde. Um alerta de sempre bem conhecido, a importância de fazer a prevenção contra o câncer de mama. O diagnóstico precoce da doença torna o tratamento mais eficaz. Desta forma, possibilitam recursos que aumentam as chances de cura. E o bate-papo aqui na TVU da UFMS é com a mastologista Marilana Geimba de Lima. Fique conosco, a entrevista começa agora. Doutora Marilana, esse tipo de tumor maligno é mais incidente entre as brasileiras? Como estão os índices aí em relação ao grau de preocupação desse tipo de doença? Na verdade, não é só o grau maior entre as brasileiras. É um dos cânceres mais incidentes no mundo todo. Tem alguns locais do mundo que são menos incidentes, como no Brasil, algumas regiões mais, outras regiões menos, dependendo da origem dessa mulher. Se é origem europeia, ou se é origem africana, se é origem japonesa. Cada uma delas tem um pouco mais ou menos de incidência. Mas o câncer de mama mundial está em alto mesmo. E no Brasil não é diferente, como a senhora disse? Não. Tem também essa questão de regionalização? Com certeza. Aqui na região centro-oeste não é uma das de maior incidência. A região sul é de maior incidência e algumas outras regiões também. Mas mesmo não sendo, é um câncer de extrema importância. Que mata mulheres, né? As mulheres morrem vítimas dessa doença. Infelizmente, Ida, pelo seguinte, o diagnóstico não está da forma como a gente gostaria que estivesse. O câncer de mama, ele precisa ser diagnosticado precocemente, como qualquer outro tipo de câncer, mas isso fica na dependência da mulher ir ao auxílio médico, procurar o atendimento. E esse diagnóstico precoce começa em casa, né? Faz parte da mulher, da rotina dela, que é o autoexame, doutora. É tudo junto. A mulher que ela se cuida em casa, que ela faz o autoexame, quer palpar a mama. Não é uma coisa difícil de fazer, a gente pode falar sobre isso. Ela procura o médico uma vez ao ano. Ela faz os exames de prevenção recomendados para a idade, que o recomendável nacional e internacionalmente é a mamografia. Então, a mulher que ela se cuida, ela faz tudo e sempre faz. Se ela vier a ter uma doença maligna na mama, ela vai ter uma doença de tamanho pequeno, que a chance de cura é enorme. Esse cuidado deve ser a partir de que idade, essa atenção redobrada? Depende muito do histórico familiar que a mulher tenha. Vamos dizer uma mulher normal, que não tem histórico familiar de câncer de mama. Ela deve fazer o autoexame à medida que ela tenha mamas. Ela aprende a fazer o autoexame, que é uma palpação da sua própria mama, e se ela perceber alguma alteração, ela procura um médico. Já as mulheres com um pouco mais de idade, 40 anos, elas devem também fazer o quê? Além do autoexame, o seu exame ginecológico completo, que tem o exame ginecológico e o exame da mama. E além disso, as mamografias obrigatórias acima de 50 anos e a partir dos 40 anos ela já pode fazer na dependência de como está a sua mama. Bom, só voltando um pouquinho, o autoexame é a partir de quando ali no ciclo da mulher? Em que período Exatamente, do mês? Que período? O período do mês após a menstruação. Toda mulher acho que já percebeu que a mama no período pré-menstrual incha. Aí menstrua, desincha, é o período certo de fazer após a menstruação. Mas aí você pode me de perguntar. Qualquer inchaço, de qualquer líquidozinho porque ali. retém líquido, cria nódulo, cria caroço. Aí simula um nódulo, a mulher já fica, nossa, eu tô com nódulo. Assim não, se ela deixar passar o período do inchaço da mama, é o período ideal. Esse nódulo já é um sinalzinho? Queria que falasse um pouquinho sobre os nódulos. Tem mulheres que realmente retiram vários nódulozinhos ali. É preocupante? Não, tirou, tá tudo ok, só faz o acompanhamento? A mulher, a mama da mulher é muito comum ter nódulos. Esses nódulos, na grande maioria das vezes, são benignos.
que são retirados na dependência do tamanho, do sintoma, da suspeita. Mas, por exemplo, assim, o fato dela ter tirado algum nódulo benigno, benigno quer dizer não câncer, não quer dizer que ela vai ter um risco aumentado de ter câncer no futuro. Nódulos benignos são comuns, a maioria das mulheres que palpam algum nódulo, palpam um nódulo benigno, na maioria das vezes, numa pequena proporção, que seria o câncer. Mas o nódulo é um dos sinais de câncer. Aí, então, achou em casa, tem o ultrassom, tem a mamografia. O que a mulher tem que fazer? Perceber um nódulo, vai consultar. Isso compete ao médico diferenciar se é benigno ou maligno, o que é esse nódulo. Perceber alguma coisa no autoexame, perceber alguma coisa durante o mês, marca uma consulta e vai. Compete a ele pedir o exame que está adequado para a idade, para esclarecer aquele tipo de nódulo. Mas sem pânico, porque a maioria dos nódulos são benignos e não câncer. Mas se a gente ficar em casa, a mulher com nódulo de mama, vou ver se isso passa. Essa angústia. A angústia continua durante os meses, aí o nódulo não passa. E se não for benigno? Ela pode perdendo tempo de tratamento e Perfeito. de cura. Perfeito, está perdendo tempo. Exatamente isso. Está perdendo a chance de um diagnóstico mais precoce possível. Porque a gente tem que ajudar o sistema. Que se a gente tem alguma lesão na mama e a gente procurar o mais rápido possível, é o quanto antes a gente entra no sistema. Né? Vamos falar assim, sistema SUS, por exemplo. De tratamento que envolve esse tratamento. O exame, você mencionou que tipo de exame é o médico que vai determinar. Pode ser um ultrassom, por exemplo, uma mamografia, aí recorre, de repente, encontrou... Uma biópsia? Exatamente isso que eu queria saber. Isso. Então, por exemplo, chegou o médico com a lesão nódulo, a lesão, uma área dura, a lesão. O que identificou na mama, o médico vai avaliar, vai pedir. O exame que compete para o diagnóstico, porque a gente está falando já em lesão palpável, né? Aí depois a gente pode falar em rastreamento, de mulher que não sente nada. Mas então, voltando... Vai uma doença silenciosa ali no caso. Então, essa mulher que ela viu uma alteração, procurou o médico vai investigar até que chegue ao diagnóstico definitivo do que ela tem. E chegando ao diagnóstico, o que precisa ser feito. E o quanto antes ela começar esse processo, o quanto antes ela vai ser tratada. Bom, aqui nesse primeiro bloco você está esclarecendo exatamente quais são os meios que a gente precisa se cuidar, olhar o corpo e observar, mas sem alarme, sem ficar muito desesperada. Se acontecer alguma coisa, é o médico, é o especialista que está ali para receber essa paciente e dar o encaminhamento, né, doutora? Exatamente isso, mas sem pânico, mas também sem se acomodar demais. Percebeu? E imediatamente vai ao médico. E não esperar passar e nem sair de madrugada. Né? Percebeu? Se cuidar. Se cuida. Sem muito desespero, mas também sem ficar esperando, igual você falou, vai passar. Não. Porque a gente vê as duas situações, infelizmente. A que se apavora, a mulher que se apavora, a gente entende essa situação. E a mulher que percebe e vai procurar meses, anos depois, uma avaliação. Aí já está num risco maior. E infelizmente uma das causas de morte ainda no país e no mundo todo é o diagnóstico tardio. E o diagnóstico tardio, algumas das situações, é devido à mulher não procurar o atendimento. Que é por isso que a gente está aqui. É para alertar a mulher. Exatamente. Não é para... Gente, câncer mata. Não, tem cura também. Tem câncer, histórias de otimismo e resultado positivo aí no final, né, doutora? Nossa, eu tenho pacientes de 20 e poucos anos tratadas que estão bem, graças a Deus. Então isso assim, a gente comprova a estatística. Câncer de mama tem cura, tem tratamento, fica boa, mas depende dela ir ao médico de forma precoce. A gente continua no próximo bloco, nosso bate-papo. A entrevista volta já.
Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. A entrevista está de volta e nosso assunto aqui é sobre câncer de mama. E aqui comigo a mastologista Marilana. Doutora, a gente estava falando exatamente de prevenção. Aquela mulher que não sente nada, que não tem aqueles sintomas, né? Ou que fez autoexame e está tudo ok, o que ela deve fazer para se cuidar? É uma coisa assim bem importante, sabe, Ida? Pelo seguinte, a mulher que não sente nada, às vezes ela passa despercebido e não procura o médico. Uma mulher normal, que não percebe nada, nem na mama, não tem queixa ginecológica, não tem nada, é obrigatório que ela procure o médico uma vez ao ano, independente de sintomas. Então, nessa procura ao médico, o médico vai pedir o exame de rastreamento nacional e internacional, que é a mamografia. É pela mamografia que a gente consegue detectar nódulos não palpáveis. Não palpáveis quer dizer que não dão sintomas para a mulher, que nem o médico consegue palpar. Então, a mulher normal, ela fez o autoexame em casa, não percebeu nada, marcou consulta dela no médico, o médico examinou, também não percebeu nada. Aí requer ao médico solicitar o exame de prevenção anual, que é o exame de mamografia. Nesse exame de mamografia, a gente consegue detectar lesões não palpáveis, onde a chance de cura é acima de 95%. Quando diagnosticado do ali, câncer. Do câncer. Isso. Então é de extrema importância que a mulher ela faça todo o seu segmento, porque uma coisa bem importante, o câncer ele é silencioso. Ele não dá sintomas. Quando ele vai dar sintomas, ele pode estar grande demais. Mamografia, mulheres deixam de fazer esse exame? Infelizmente deixam de fazer. Conhecemos mais do que um caso, mais do que uma mulher, que fizeram uma única mamografia na vida, já no momento do diagnóstico do câncer, porque já estava com um nódulo muito grande. Então, o porquê que não fazem, a gente ainda não consegue entender, a gente tem algumas ideias. É a correria da vida, o fato do câncer ser silencioso, não ter sintoma nenhum na mama, então não vai à procura. Outra situação que eu já ouvi muito, mas eu não sou mais casada, eu não tenho marido. Então, foge um pouco daquela avaliação ginecológica completa, onde inclui a mama. Então, são várias situações que a gente ouve. O medo, não, eu não vou fazer porque se tiver alguma coisa eu tenho que passar por tudo aquilo. Já começa o pavor de imaginar o tratamento. Exatamente. O sofrimento. O sofrimento do tratamento. Ou então, alguém na família morreu de câncer de mama, então é melhor, ela não faz nada de medo de ter. Então são vários fatores, mas o que a gente percebe disso tudo? Se for ter câncer, um dia ele vai se manifestar, e esse dia que ele se manifestar pode ser grande demais. Então é melhor pegá-lo antes pela mamografia, onde a chance de cura é alta. Na mamografia, qualquer sinalzinho ali já faz a leitura disso, né? Que algo não está legal. Para você ter uma ideia, hoje a gente consegue ver pela mamografia coisas que o próprio olho não consegue ver, só através de lupa. Então tem os programas no próprio processamento da mamografia que ampliam as imagens e a gente precisa ver a lupa.
Coisas minúsculas, do tamanho de um ponto, não é da cabeça de alfinete, pontinha do alfinete. Com essa demonstração dá para ter uma ideia da dimensão do quanto as mulheres deixam passar essa oportunidade de tratar o câncer na fase inicial, doutora. Porque na fase inicial, vamos dizer assim que ele tenha meio centímetro. Meio centímetro é um câncer muito bem identificável pela mamografia. De um meio centímetro até o tamanho de um limão, de uma laranja... Muda muito o tratamento, né, doutora? Muda muito o tratamento e muda muito o tempo. E como que é esse de cura, de acompanhamento, esse tempo do pontinho para o quanto tempo demora, limão, né? Um pontinho para chegar ao tamanho de um limão, 10 anos. Então, depende da mulher, claro, depende do tipo de câncer, mas para chegar ao tamanho de um limão, um pontinho, uns 10 anos. E tem a preocupação com a metástase também? Com certeza, porque o câncer de mama, ele não mata pela mama. Não mata pela mama. Ele mata por onde o câncer caminha. Pulmão, fígado, ossos. Onde vai parar, né? Onde ele vai parar. E ele vai parar na dependência do tamanho. Um pontinho, para ele caminhar para algum lugar, é quase impossível. Uma dúvida, qual que é o protocolo de tratamento para essa fase inicial e para esse tamanho de limão, como você mencionou, para a gente ter uma noção? O tratamento vai incluir, na maioria das vezes, obrigatoriamente, cirurgia. A cirurgia é para todas. A cirurgia, tirar aquela parte, é isso? Tira na proporção do tamanho. Então, a cirurgia está na dependência do tamanho. Vamos pensar um bolo, né? Vamos pensar tamanhos de morango diferentes dentro do bolo. Onde a gente tem um morango, que tem morango desse tamanho, não tem? Então, se a gente colocar um morango enorme dentro do bolo, o tamanho da fatia vai ser enorme para poder tirar o morango inteiro de dentro do bolo. Mas se for um moranguinho do tamanho de uma unha, vai ser uma fatiazinha pequena. E às vezes, em função do tamanho da lesão, tira tudo. Com o tamanho da mama, precisa tirar tudo. Aí dá para reconstruir ali na cirurgia como que fica toda essa situação, opção, essa opção do paciente também, a reconstrução, recurso, né? A reconstrução, hoje em dia a gente já tem pelo SUS, que no passado não tinha. Só que tudo depende da gravidade da situação para poder reconstruir. Ou seja, tem que ter um estudo, uma equipe para tem que avaliar tudo. Tem que avaliar o tamanho da mama, o tamanho da lesão, se essa lesão caminhou para outro órgão ou não caminhou. Se ela vai para a segunda etapa de tratamento, que a gente falou em cirurgia, a segunda etapa de tratamento é a quimioterapia, que a maioria das mulheres tem medo, por todos os sintomas e as situações que acontecem com a quimioterapia. Então, só que todas sobrevivem. A saúde também, né? Vai curar o câncer de mama, mas é um medicamento forte, né, doutora? Ele é muito forte, dá vários sintomas, mas o que principalmente eu acho que magoa muitas mulheres é a perda do cabelo. Porque a queda do cabelo. É a queda do cabelo. Careca. Nem que seja por um período de transição, isso deixa muito magoada a mulher. Então, você já imaginou, você chega num consultório, o médico te fala assim, nós vamos tirar tua mama, nós vamos fazer quimioterapia, você vai perder os cabelos. E corre-se o risco também de perder a mama, né? Você vai tirar, né? Vai tirar a mama, vai fazer a quimioterapia. Como que fica essa mulher? Então, a mulher que ela percebe, tem umas que não querem nem ouvir falar disso. Né? E aí envolve toda uma situação que é o seu profissionalismo, né? A mulher chega, tem um diagnóstico, tem cura, tem um tratamento, tem histórias também de cura, não é só morte não, né, doutora? Não, e o interessante é assim, às vezes o que a gente percebe? Aquela mulher que vem com uma lesão enorme, que a gente olha, diria assim, meu Deus, essa chance de cura é pequena, está viva até hoje. Por quê? Porque existem vários fatores que interferem na cura. O tipo de tumor, o tamanho do tumor, mas como a mulher enfrenta aquela situação toda,
e algo a mais que só Deus explica. Ou seja, a fé, o otimismo, isso Exatamente. tudo é um remedinho que não tem preço, A né? fé, a família. tudo. Aquela mulher que ela consegue ser apoiada por alguém, pela família, pelo marido, pela mãe, pela irmã, por alguém, ela se sente mais segura para caminhar no tratamento. É difícil o tratamento, mas com alguém do lado, ele se torna mais fácil. E tem uma equipe multidisciplinar ali para acompanhar, né, doutora? É necessário a equipe toda que vai avaliar da cirurgia, vai avaliar da quimioterapia, vai avaliar da radioterapia, vai precisar às vezes fazer fisioterapia, às vezes ir para o psicólogo, tudo na dependência de como ela vai enfrentando toda essa situação. Eu queria que a senhora reforçasse, antes da gente encerrar o programa, que é uma doença preocupante, porém tem cura e tem casos, sim, de resultado feliz, como a senhora disse, que paciente de 20 anos aí, firme e forte. Na verdade, assim, Ida, qual que é o nosso propósito para a gente estar aqui, né, falando junto com vocês? É que o câncer de mama, né, ele tem cura. Ele tem realmente cura, as mulheres depois do tratamento elas ficam bem. Se perdeu a mama, reconstrói a mama à medida que queira que seja possível e a vida continua. Eu tenho pacientes, tenho mulheres, amigas inclusive, que estão bem até hoje. Que a gente olha assim e algumas delas dão depoimentos maravilhosos que dizem que a vida delas é outra vida depois do câncer e uma vida muito melhor. De superação e de sair de uma vida ruim que tinham antes. Que às vezes a pessoa estava numa situação de vida ruim, sem fé, sem carinho, sem família, então. Brigado com alguém. E aí renova. Exatamente, é a renovação da vida que aconteceu, infelizmente, por uma situação de doença, mas que ela superou e a vida dela é melhor. Para essa mulher, para essa família que está nos assistindo, uma orientação aqui. Então, prestar atenção no corpo, fazer o exame. Queria que você encerrasse com essa dica. O que a gente tem falado agora? Tem mulheres que não fazem a mamografia, não procuram um médico, mas elas amam os maridos, mas elas amam os filhos. Então, se elas querem continuar vivendo bem, com saúde, se não fizer por você, faça por eles. É pelo amor, né? É pelo amor. Então, faça pelo amor. Faça por eles. Como você incentiva teu marido, teu filho a se cuidar, faça por você. Obrigada pela entrevista. É sempre uma lição, um aprendizado falar contigo, Marilana. Obrigada. O prazer é nosso, Ida, de estar aqui mais uma vez. No programa de hoje, conversei com a mastologista Marilana Geimba, o reforço de sempre, que vale a pena sim falar sobre a prevenção contra o câncer de mama. A entrevista fica por aqui.